Graça e paz, meu amigo. O meu desejo é que o amor de Deus se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família nesse dia. Há dois personagens que eu acho muito preciosos na Escritura. Um deles é o rei Davi, que era parte de uma família humilde e se tornou o rei de Israel. Ao final da sua vida, ele era muito poderoso, muito influente, um homem muito conhecido e um homem muito rico. E ele consagrou parte das suas riquezas para a construção do templo que Salomão, seu filho, edificaria na cidade de Jerusalém. Davi era um homem muito rico, porque tinha muitos bens materiais. Mas o Novo Testamento nos fala de um outro personagem que eu também acho muito precioso e que talvez faça um contraponto com a vida de Davi, que é o apóstolo Paulo. Um homem separado por Deus para pregar o evangelho, um homem que consagrou a sua vida inteiramente a Cristo, um homem que dizia que para ele o viver era Cristo e ele queria conhecer cada vez mais a Cristo, um homem que gastou a sua vida toda no serviço do Senhor e que pagou um preço pesado por servir ao Senhor, um preço pesado em lutas, em dores, em aflições que experimentou no seu viver. Ao final da sua vida, Paulo não tinha muitos pertences. Há um momento que ele inclusive diz que ele, preso, ele quer apenas que lhe seja levado os seus pergaminhos para que ele continue estudando e crescendo no caminho de Deus. Talvez você dissesse que Paulo era pobre e Davi era rico. E de uma certa razão, considerando uma certa medida, realmente Davi era rico e Paulo era pobre. Se nós considerarmos que a riqueza de um homem pode ser medida pelas suas posses, pelos seus bens materiais, nós vamos chegar a essa conclusão. Agora, a maneira mais pobre de você medir a riqueza de alguém são os bens materiais. Existem maneiras muito mais adequadas para você medir a riqueza de alguém. Uma dessas maneiras é você avaliar as amizades que essa pessoa constituiu ao longo da sua caminhada. E quando você avalia a vida desses dois homens pelo padrão das amizades, você percebe uma coisa muito preciosa. Os dois eram muito ricos. O rei Davi era muito rico em amizades. Ele foi amigo de Jonatas, que era filho do rei Saul, e ele foi amigo de inúmeras outras pessoas ao longo da sua vida. E quando você lê a história dele, você vê isso de modo muito claro. E naquele momento em que Absalão, seu filho, tenta tomar pela força o reino, Davi é cercado de tantas pessoas que o amavam, que queriam bem, que tinham afeto por sua vida, que ele consegue suportar aquela hora difícil e vencê-la pela presença desses amigos. Quando você olha para o apóstolo Paulo, você percebe a mesma verdade. O apóstolo Paulo é um homem que geralmente está cercado de pessoas. Ele está cultivando relacionamento com essas pessoas. Ele está tornando-se amigo dessas pessoas. E uma coisa interessante é que a amizade é sempre uma via de mão dupla. Você se dá a amizade e você recebe a amizade. Dessa maneira, o apóstolo Paulo cultivou relacionamento de amizade com inúmeras pessoas. E ele mesmo vai dizer que algumas dessas pessoas eram amigas tão próximas que elas estavam dispostas a colocarem a sua própria vida em risco para abençoarem a vida dele. A verdadeira riqueza das nossas vidas pode ser medida de modo muito adequado pelas amizades que constituímos. Por isso que alguém já disse que quem tem um amigo tem um tesouro. O amigo é aquela pessoa que está ao nosso lado nas horas felizes da vida, nas horas alegres, nas horas de exultação, nas horas em que nós nos gloriamos em Deus por tudo aquilo de bom que Ele tem feito em nossas vidas. O amigo também é alguém que está ao nosso lado, quando a vida se torna difícil, quando sofremos perdas, quando enfrentamos adversidades, quando as aflições rondam o nosso lar, quando a dor nos atinge, quando a doença nos machuca. Nessa hora, o amigo está presente. O amigo não nos desampara, não nos abandona quando a vida parece querer dar-nos uma rasteira. Não, ele está ao nosso lado quando os ventos da vida sopram a nosso favor e ele está ao nosso lado quando os ventos da vida sopram contra nós. Nessas horas,
Os amigos estão ali nos ajudando, nos amparando, nos fortalecendo, capacitando-nos a enfrentar aquelas lutas e dificuldades, inclusive ajudando-nos a curar nossas feridas emocionais e espirituais, para que estejamos de pé e continuemos enfrentando as lutas do viver. O amigo é aquela pessoa que recebeu da nossa parte, em virtude desse relacionamento que cultivamos, autoridade para, inclusive, repreender-nos, censurar-nos quando nós erramos. O amigo é aquela pessoa que é capaz de estar ao nosso lado e mostrar o nosso erro, dizer aquilo que nós temos feito de inadequado, de impróprio, ajudar-nos a perceber quando deixamos de fazer aquilo que agrada a Deus e estamos nos desviando do caminho do Senhor. O amigo é aquela pessoa que não prefere guardar uma aparência de que tudo está bem e deixar-nos caminhar em caminho que não é bom. Não, ele prefere colocar a sua própria segurança em risco para dizer-nos que aquilo que fazemos é mal, é errado, é impróprio, é inadequado e que precisamos arrepender-nos e tomar um novo rumo na nossa existência. O amigo é essa pessoa que nos ajuda, mostrando-nos quando precisamos de correção em nossa caminhada. O amigo é aquela pessoa que releva as nossas pequenas faltas, é aquela pessoa que nos perdoa pelos pequenos atritos que temos em nosso relacionamento. Seria bom dizer que os relacionamentos não têm atritos, mas isso não é verdade. Existem atritos em todos os nossos relacionamentos. Agora, o amigo, ele já percebeu uma questão muito simples. É melhor resolver o atrito e permanecer com o amigo do que guardar o atrito e perder o amigo. Por isso, ele releva, ele esquece, ele perdoa, ele lança no esquecimento, no monte do esquecimento essas coisas, no poço do esquecimento essas coisas, para viver uma vida equilibrada e sadia com aquelas pessoas com quem ele tem amizade. O amigo nunca deixa que a amargura se estabeleça, mas ele esquece, perdoa, nutre, restaura o seu relacionamento com aqueles com quem ele tem cultivado essa relação de amizade. Meu amado, você tem um amigo? Agradeça a Deus por isso. Cultive essa relação de amizade. Faça com que essa relação de amizade esteja crescendo. Invista nessa relação de amizade a cada dia. Busque maneiras de cada vez mais se tornar próxima desse amigo. E permita que esse relacionamento cada vez mais seja uma fonte de bênção na sua vida. Lembre-se, quem tem um amigo tem um tesouro. Então invista nesse amigo e isso será bênção para a sua vida. Olha aquilo que fala Provérbios, capítulo 17. O amigo ama em todo tempo e na angústia nasce o irmão. Que seja assim na sua vida. Que Deus te abençoe.